Olá, cidadãos da Galileia! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. Aquele podcast que você aprende a construir marca e questiona as marcas que estão fazendo propaganda enganosa. Se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Galileu Nogueira, eu tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil, e a ideia desse podcast é justamente ensinar os meus erros, ensinar os meus acertos, para que você saia daqui inspirado, assim como dos meus convidados também. Lá no final, eu vou te lembrar que se você gostar desse episódio, você não esquecer de dar 5 estrelinhas e mandar para pelo menos 3 amigos conhecerem o nosso querido Branding Tudo Podcast, que está no top 10 de podcast de negócios do Spotify Brasil. Muito obrigado, cidadãos. Vocês são incríveis. O episódio de hoje é um episódio mais curto, um episódio que eu queria falar um pouco mais na linha editorial. Já tem tempo que vocês não me veem falando aqui sozinho, né? Eu tenho gravado muito com convidados recentemente, mas esse tema me tocou de uma maneira muito profunda. E eu falei, não, deixa eu trazer um pouco da minha opinião aqui. Esse é um episódio um pouco mais específico sobre o que eu acho, sobre como eu vejo o mercado de marcas que querem conversar com a causa LGBTQIA+. A gente está no mês do Pride agora, o mês do orgulho, e é o mês que a gente já sabe notoriamente que as marcas, né, na virada do dia 30 de maio para o dia 1 de junho, trocam suas cores e passam a ter as bandeirinhas dentro da sua formação de logotipo, nas suas redes sociais, no seu site e até nos seus produtos. Mas isso não quer dizer que essa marca seja uma apoiadora da causa LGBT. E aí é onde entra o grande objetivo desse episódio. É que a gente começa a discutir a verdade por trás disso, a intencionalidade por trás disso. Quando a gente fala de uma causa, a gente está falando de uma causa como a LGBTQIA+, mas poderia ser qualquer outra causa, principalmente que falem sobre aspectos sociais, causas ambientais, né, causas de lutas de grupos subrepresentados, minorizados. Mas qualquer tipo de causa, sustentabilidade, dignidade menstrual, a gente tem a causa LGBTQIA+, luta antirracista, qualquer tipo de causa, me parece que algumas vezes as pessoas não conseguem entender o tamanho da responsabilidade quando ela decide dizer que uma marca apoia a causa LGBTQIA+. As pessoas esquecem que não é só vender os produtos com a bandeirinha. Ter um produto com a bandeirinha ali funciona no ponto de venda, pode ser que atraia um consumidor ou outro que se identifique, mas o que a gente não pode deixar acontecer, e aí o meu papel aqui como alguém que cria conteúdo sobre isso, um influenciador na área de marketing e branding, é justamente não deixar que as marcas usem indiscriminadamente a bandeira como um grande símbolo capitalista de com isso aqui eu posso lucrar mais. Não vamos ser hipócrita que todo desenho de marca é feito para que você consuma mais aquela marca, você se relacione mais com aquela marca, que você tenha preferência, consideração. A gente sabe que a estratégia de branding ela tem esse propósito, de fidelizar uma marca, fazer você consumir mais sobre aquela marca. Mas a grande boa notícia que eu gosto de trazer é que dá para fazer isso e ganhar dinheiro e também ter um compromisso social em que impacto e mudança e transformação é gerado através da marca. Não é um problema, a gente sabe que dá para fazer isso. O meu papel aqui como alguém que tem um propósito de criar marcas mais humanas e mais responsáveis é justamente fazer com que você lembre que você consegue ganhar dinheiro, lucrar, fidelizar cliente, etc. Mas você pode pegar parte desse dinheiro e fazer com que uma causa, que uma promessa, que um propósito de marca ele seja materializado e que você invista nisso para gerar transformação. Que, por sinal, quando você faz isso, você também aumenta, fideliza, gera mais valor para a marca e você lucra mais do mesmo jeito. A gente não tá falando aqui entre, eu sou uma marca boazinha, uma ONG. Não, eu não sou exatamente isso. Eu sou uma marca que tem um objetivo de vender um produto, de vender um serviço, de lucrar mais, de diminuir margem, de fidelizar. A gente sabe que isso acontece. O ponto é, dá para você fazer as duas coisas juntas. Você pode ter parte dos seus lucros, você pode ter uma iniciativa da sua empresa que faça com que essa causa ganhe força, visibilidade, transformação e ganhar dinheiro com isso daí. Acho que esse é um dos grandes pontos, né? Quando eu gravei o podcast com o Facundo Guerra, ele me perguntou se eu não tinha algum tipo de conflito moral, de falar, mas você não tá aqui para fazer as pessoas comprarem mais essas marcas e gastarem mais dinheiro e lucrarem em cima de alguma coisa, em cima de uma causa, etc. E a minha resposta sempre foi essa. Dá para fazer isso e gerar transformação. Pensa o seguinte, eu dou sempre esse exemplo. Qual foi a última vez que uma revista como a Elle, como a Vogue, falou assim, eu preciso ter uma modelo negra na capa a partir desse ano? Qual foi a última vez que a gente ouviu isso? Recentemente. Até um dia desse, a gente não tinha isso. Então, só o fato de uma marca se predispor a ter obrigatoriamente, entre aspas, ter que chamar uma modelo
para dar visibilidade e, consequentemente, isso se conecta com o consumidor e ela vai vender mais lá na ponta, a gente tem que lembrar que a causa, no final, ganhou representatividade. É melhor que a modelo seja convidada e ela estampe uma capa e a empresa, no final, lucre com isso, do que ela simplesmente nem tenha espaço. A empresa continue lucrando com a estrutura que ela tem, com a estrutura social que a gente vive, e no final das contas a gente não tenha mudado nada. Então eu acredito muito que as marcas podem provocar uma mudança, e ainda que no final do dia elas queiram ganhar dinheiro, que é o objetivo de qualquer empresa no final das contas, gerar lucro, elas podem trazer mudanças significativas simplesmente com seus movimentos. E aí, pensando em causa LGBTQIA+, que é uma causa que me pega diretamente, né, me toca diretamente, por ser justamente parte dessa comunidade, eu comecei a pensar que marcas eu consumia ao longo desse tempo que a causa fazia com que eu consumisse. Eu, como alguém que é de branding, alguém que é um profissional que trabalha com isso, que lida com isso todos os dias, me peguei pensando, qual a marca eu consumo por conta do investimento na causa? Qual a marca eu prefiro entre duas opções num ponto de venda, porque eu sei que essa daqui ela investe numa causa que me toca diretamente e essa aqui não investe. E para minha surpresa, eu percebi que eu não tinha nenhuma marca que de fato eu consumia só porque, ou além disso, ela também investia na causa LGBTQIA+. Ou ela tinha representatividade. Obviamente, não quer dizer que as marcas não façam esse trabalho. Elas fazem. Mas eu nunca olhei para uma marca e falei assim, vou dar um exemplo aqui que não é o caso, mas vocês vão entender. Entre Skol e Brahma, eu vou preferir Brahma porque ela investe na causa LGBTQIA+, a Skol não. Nunca foi um fator de decisão nas marcas que eu tenho até hoje consumido. Existem marcas, é claro, que são marcas feitas por LGBTQIA+, em que marcas de roupas que eu consumo, tem algumas marcas que eu sei que os fundadores são LGBTs, casal de lésbicas, por exemplo, um cara que é gay e tal, eu sei disso. Mas a causa em si não foi o fator. Eu não comprei naquela loja porque eu sei que o dono é LGBTQIA+. E recentemente eu comecei a fazer uma revisão também de, cara, mas eu poderia começar a ter esse olhar intencional de falar, vou contratar, né, esse profissional por conta disso, eu vou consumir mais essa marca por conta disso. E aí, isso me levou a uma reflexão muito maior, que não era só sobre a marca investir na causa ou não investir na causa, ou ela ser um atributo de escolha, né? O consumidor escolher esta marca por ela ser uma marca que defende causas e valores que eu acredito. Mas o problema não é que não existam marcas que façam isso. Não é que não existam marcas que se comuniquem com a causa e que poderia ser um driver de escolha. Que é um objetivo, né? O driver de escolha, na realidade, que é a motivação de uma escolha de uma marca. O que eu comecei a perceber é que a causa LGBTQIA+, restringindo a ela ainda não é uma motivação de escolha porque ainda não se trabalhou a motivação, o driver, o atributo para que eu pudesse colocar ele como um grande aliado importante na hora de decidir comprar uma roupa, um produto. E aí o que eu me explico é o seguinte: quando você não trabalha um atributo na comunicação, você não pode fazer com que ele seja um atributo de escolha lá na frente. Então, por exemplo, vamos falar de shampoo. Ou não, vou falar de desodorante que é melhor. Desodorante criou um atributo chamado proteção, em que ela trabalhou exaustivamente o atributo de proteção a ponto de que você hoje começa a considerar a proteção de um desodorante como um grande driver de escolha, como um grande atributo de escolha, porque a marca criou isso na sua mente, em que a proteção era tão essencial para você, e ela foi criando atributos de performance dentro da proteção. Então, se você parar para pensar hoje, um desodorante que te promete proteger você por 72 horas. Esse atributo de 72 horas, ele é irreal. É um atributo irreal para a realidade do brasileiro. A gente que toma pelo menos um banho por dia, não tem por que você ter um desodorante que dure 72 horas, porque a gente vai renovar ele em 24 horas. E tem gente que renova até em menos. A cada 12 horas ela está renovando ali porque ela já se sente também desprotegida. O atributo de proteção, ele é uma necessidade das pessoas. Elas querem se sentir protegidas, não terem odor, etc. Elas querem, isso é fato.
Mas as marcas de desodorante trabalharam exaustivamente que a proteção de 72 horas era o seu principal motivador de escolha, que deveria ser o principal motivador de escolha. Então, quando eu faço esse parêntese e olho para a causa LGBTQIA+, é a mesma coisa. Nenhuma marca ainda trabalhou o atributo de ser uma aliada da causa, investir na causa, como seu grande atributo de escolha, para que as pessoas pudessem olhar e falar, eu vou preferir esta marca por conta disso também. A performance do produto, a performance do serviço sempre vai ter prioridade. Mas você vai ter alguns adendos ali que você pode trazer diferenciação e preferência em cima disso. E sabe por que eu estou falando isso? Porque quando eu comecei a pesquisar para essa pauta, estamos no mês de junho, eu falei, bom, quais são as marcas que estão investindo na pauta LGBTQIA+, nesse ano para fazer um post? E aí eu comecei a pesquisar lá. O que mais se encontra de resultado dentro do site das empresas é essa marca está fazendo a coleção Pride. E só. Tipo, ela tem lá a bandeirinha nos produtos. Então eu vi marcas assim, ela tem a coleção Pride, então ela está investindo, ela está dando visibilidade. Quando a gente vai para grandes marcas que fazem a coleção Pride ou elas destinam parte dos seus lucros no mês de junho, elas têm uma contribuição real. Elas estão ali falando, não, eu estou criando o produto, mas parte desse dinheiro está indo para um outro lugar. E quando a gente vai olhar para o lado de empregadores, a gente fala, não, essa marca aqui está investindo em ampliar o quadro de funcionários LGBTQIA+, até tal ano. O que eu mais percebi, na realidade, o que eu só percebi na minha pesquisa, é que as marcas não comunicam nenhuma dessas informações direito. Você não encontra informação clara, simples de acessar no site das grandes marcas brasileiras sobre o que elas estão fazendo pela comunidade. Eu coloquei lá 5 marcas que investem na causa e eu descobri, por exemplo, que a Natura ela tem um compromisso de contratar 30% do seu quadro de funcionários sendo LGBTQIA+. Onde está essa informação? Eu tive que caçar muito essa informação, tive que procurar em vários sites. Eu encontrei numa declaração de um porta-voz da marca, numa matéria da Exame de 2000 e tanto, que ela tinha esse compromisso. Olhei no site, não tem. Olhei no relatório de investidores, não tem. Olhei no relatório de sustentabilidade, não tem. Quando eu fui olhar o resto das marcas, eu também não encontrei. O que elas efetivamente estão fazendo? Quanto de dinheiro foi colocado na causa? Quanto ela fez? Quantos funcionários? Não existe essa prestação de contas. Então, há uma relação entre eu não escolher uma marca por conta da causa, porque a causa também ela não é forte o suficiente para me fazer escolher a marca. Diferente de marcas americanas. A Apple tem um projeto, e aí vocês me conhecem, sabem que eu odeio falar de Apple, porque justamente é uma marca super bem construída, global, e que ela é um parâmetro que não é um parâmetro de realidade para nós que estamos no Brasil, mas a Apple tem um projeto chamado RED, que é um projeto de combate ao HIV/AIDS em vários países subdesenvolvidos, na África, etc. Você entra no site do Project Red, você sabe exatamente quanto de dinheiro a Apple contribuiu, quais foram os projetos que foram feitos, quantas pessoas estão envolvidas, quanto ela lucrou com os produtos que são vermelhos, né? Que a premissa do Projeto Red é essa. Todo produto que é vermelho, que tem o logo do Project Red, parte das vendas é destinada para essa fundação de combate a HIV e AIDS. Então, você tem a prestação de contas. A Nike fez o relatório agora do mês do Pride, ela tem a prestação de contas. Quais atletas trans ela patrocina, quais atletas LGBTQIA+, ela patrocina, quanto de dinheiro foi investido na causa, quantos % das vendas da linha Be True, que é a linha do Pride, vai para a causa, para quais ONGs ela está colocando, para quanto que está indo para cada coisa. Existe uma prestação de contas. Então, para as pessoas que querem consumir com a motivação de apoiarem a causa, a gente tem um trabalho enorme para ser feito pelas marcas para dizer o que elas estão fazendo. E aí é o grande problema das causas quando elas são simplesmente uma fachada. Né? As causas que elas não passam por um compromisso, que ela não é uma diretriz de uma empresa, elas vão sempre se reduzir a bandeirinha no logo, bandeirinha nos produtos, e é isso. As causas que ganham visibilidade dentro da empresa, elas viram uma pauta estratégica, e aí a gente tem esferas, né, esferas de recrutamento, a parte de contratação, você tem esferas em investimento em comunicação, você tem esferas em parcerias e afiliados em ONGs, por exemplo, e de fato você tem líderes de diversidade e inclusão, você tem uma área de diversidade e inclusão, você tem um porta-voz disso daí, que aí você começa a ver a causa ganhar protagonismo.
Então a minha lição nesse episódio de hoje, de reflexão, é: marcas que estão me ouvindo aqui, se você é uma aliada na causa, ou você quer ser uma aliada na causa, faça primeiro o feijão com arroz. Então você de fato seja um aliado. Quando a gente fala de aliado, mais do que dar a visibilidade na comunicação, que é o mais fácil de fazer, você simplesmente fala assim: vou fazer campanha de Dia dos Namorados, coloca lá um casal gay, um casal lésbico e resolvido. Esse é o primeiro passo, o passo mais fácil de fazer. Quando a gente fala de aliados da causa ou engajados da causa, em que a causa ou a pauta é um compromisso, a gente tem que ir para um segundo step, que é o step onde a gente fala sobre economia, sobre dinheiro. Então, o quanto da minha marca está sendo aliado do ponto de vista de investimentos em ONGs de acolhimento, apoio, como uma parte das vendas, parte dos seus lucros, parte de uma linha que é fixa o ano inteiro, como uma linha de doação, basicamente, da empresa o ano inteiro. E a gente tem uma outra esfera, que é a esfera de empregabilidade, que é você trazendo geração de renda para essa população, né, dentro de uma empresa, que vagas priorizam contratadas, que são, de fato, ocupam cargos de liderança, que sobem os seus cargos, que ganham salários mais altos. Quando você se coloca como aliado da causa, é isso aqui, gente. Não dá para ser aliado da causa só colocando na comunicação. Ai, Galileu, mas está reclamando de barriga cheia, pelo menos a marca está fazendo isso, quase nenhuma marca faz, de fato. Se você pega a campanha de Dia dos Namorados, a única marca que coloca casal LGBTQIA+, é o Boticário. E ela é criticada todos os anos e ela já faz isso todos os anos. 2019, 21, 22, sempre colocou casais LGBTQIA+. Então é uma marca que é uma aliada? Eu posso dizer que ela não é? Não, ela é uma aliada. A parte dela na comunicação ela faz. Mas ela também destina percentual dos seus produtos para uma ONG. Ela tem uma linha que de fato manda dinheiro para transformar aquele lugar, para construir uma ONG, para construir um lugar, um abrigo, para financiar projetos, para você fazer com que os projetos ganhem vida. Então, se você se propor a ser uma marca aliada da causa, entenda que você precisa ter representatividade na comunicação, empregabilidade e dinheiros, parte dos lucros, vendas, doações, o que seja, destinados a fomentar uma economia dentro desse mercado. Tudo que não for isso, você não está fazendo de fato um papel de transformação. O máximo que você está fazendo é dando visibilidade. E dar visibilidade é importante? É. Pouquíssimas marcas dão visibilidade hoje. Então, é quase como se a gente se contentasse com migalha. Fala assim, não, que bom que pelo menos tem um casal que me representa. Todo o resto ali, eles não fazem nada. Não dá dinheiro, não contribui, não emprega, não tem presidente gay, não tem nada, zero. É sempre a mesma coisa, a mesma estrutura. Mas se você que é cidadão que está me ouvindo e você quer construir uma marca de fato aliada na causa, faça algo por ela. E não estou falando que você, se você for uma pequena empresa ou uma média empresa, não estou falando que você tem que destinar 50 mil reais, não. Mas às vezes você vai ter uma linha de produto que destina vendas. Eu, no meu caso, a minha contribuição, além de trazer representatividade dentro da minha equipe, é bolsa de estudo. Existem bolsas de estudos destinadas a cada turma do BDP Imersão e Introdução para a população LGBTQIA+, no caso eu foquei em pessoas trans e pessoas pretas, por exemplo. Elas podem estudar comigo com 100% de desconto. Essa é uma entrega efetiva. Mas aí não tem dinheiro envolvido. Tem dinheiro envolvido sim, quando você dá uma bolsa de estudos. Agora, por exemplo, na imersão presencial, eu tenho um custo de aluguel do espaço, buffet, de café da manhã, de happy hour, de material que vai ser impresso para a pessoa receber, sacola, ecoback, caneta, squeeze. Existe um custo para você estar deixando de faturar com a venda de um ingresso e você está tendo um custo de pagar para aquela pessoa. O custo por pessoa ele está acontecendo. É uma bolsa de estudos que, de fato, ela é bancada. Eu preciso pagar o buffet, eu preciso pagar a gráfica, eu preciso pagar todo mundo. Então, no momento em que você quer ser intencional e construir, ser um aliado da causa, você precisa olhar para todas essas esferas. A minha equipe hoje, que trabalha comigo, ela é bastante LGBTQIA+, formatada. A gente também olha para a população homens e mulheres, a gente tem mais mulheres na minha equipe do que homens. A gente tem a diversidade racial ainda muito baixa, está começando a se construir agora. Mas eu estou sendo intencional na contratação. Na hora que eu estou fazendo uma bolsa de estudos, eu estou sendo intencional em trazer essa população para dentro do curso, porque eu acredito lá na frente que quando elas se qualificarem, elas vão conseguir empregos melhores, vão conseguir gerar renda e vão conseguir gerar transformação por ocuparem um espaço dentro da empresa. Mas olhe quantas iniciativas são feitas para, de fato, eu poder dizer que eu sou um aliado da causa. Se eu simplesmente falasse, mas eu já sou gay, gente, tá tudo bem, um professor gay, tá ótimo. Não faz nenhum sentido, não faz o menor sentido. Então, marcas, façam seu checklist,
olhem para cada um desses aspectos da causa e vejam se você pode aliar realmente ou você não pode. E um conselho final que eu deixo para você é, se você não pode ser um aliado de maneira completa, digamos assim, em que você de fato traga essas atmosferas de empregabilidade financeiro e visibilidade e representatividade na comunicação, não seja. Não diga que você é aliado. É menos pior para a marca. É difícil a marca hoje não conseguir olhar para a sociedade que a gente vê hoje e não olhar para essas causas e se afiliar a elas como parte da sua solução, né, como um papel social da sua marca. Mas existem marcas que eu conheço hoje que elas não são aliadas da causa e elas não deixam de vender, elas não deixam de consumir, elas têm o seu posicionamento muito claro. São marcas que talvez não me toquem, são marcas que talvez eu não compre lá na frente quando esse pensamento estiver bem desenvolvido, mas são marcas que não têm como seu território e elas não investem e acabou. E elas não fazem questão de dizer também. E não quer dizer que é uma marca homofóbica, pelo contrário, é uma marca que simplesmente sabe que aquele território não é o dela. E ela não se comunica, talvez pelo público, talvez pela religião do fundador da empresa, talvez por uma série de fatores. Essa marca simplesmente faz o trabalho dela. Então, eu sou muito a favor de marcas que, se elas não sabem, não querem, não estão afim, não sabem, não desejam ser aliadas, elas não sejam. É melhor do que fingir que são. Porque quando ela finge que são, é pior. Quando elas fingem que elas são aliadas, a gente só olha com ranço. Você fala assim, cara, não quero consumir essa marca. Olha o que eles estão fazendo. Ficam colocando bandeirinha, no final não faz nada, não tem um funcionário LGBT, não tem ninguém em cargo de liderança, não investe em ONG nenhuma, bota as bandeirinhas no produto, ganha dinheiro em cima, não manda pra ninguém. Então é melhor você não fazer. Não faça. É muito mais vantajoso, é mais ético, é mais responsável da sua parte. E tá tudo bem. Se você um dia olha para essa marca e você repensa sobre esse atributo, repensa sobre os seus valores de marca, e você começa a entender que diversidade é para você, e você quer, de fato, intencionalmente se tornar um aliado, aí você faz esse checklistzinho que eu falei no episódio. Beleza? Mas eu quero que vocês comentem aqui na caixinha de perguntas do próprio Spotify, quem tá ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, qual marca vocês compram efetivamente pela causa. Que você fala assim, essa aqui eu comprar, apoiar os meus amigos, os meus companheiros de comunidade. Quais são as marcas que de fato fazem isso? Marcas LGBTQ e a mais eu não vi uma que me tocasse profundamente. Eu tenho alguns amigos, como eu falei, que tem marcas e etc, que eu compro dessas marcas, então eu dou dinheiro de fato, né? Eu compro aquele produto e gero renda ali para aquelas pessoas, mas não é um motivo que eu compre só porque eles são LGBTQIA+, ou porque a marca se comunica com esse público e investe nesse público que eu estou comprando. Tem uma marca de roupa que eu conheço, dono LGBTQIA+, maravilhoso, compro bastante dele, mas ele em si não faz nada do ponto de vista de uma bolsa de estudos, ou, né, ou ele paga, ou ele tem um compromisso de trazer mais funcionários LGBTQIA+, ou ele apoia uma ONG, ou parte das vendas dele vão... Não, ele não faz nada, mesmo ele sendo um LGBTQIA+. Claro, a gente não vai entrar numa discussão aqui profunda, mas só o fato dele ser um LGBTQIA+, tendo uma marca que está indo bem, a gente já tem, e as pessoas comprarem na marca dele, já é um ato político. Eu já estou priorizando aquele grupo. Mas ele, como marca em si, não tem nenhum ponto da causa que me faça comprar pela causa. Eu compro pelo produto, como por saber que ele é LGBTQIA+, e só. E ele poderia também começar a dizer, olha, parte das minhas vendas também vão apoiar outros grupos, ou então eu vou trazer pessoas trans para serem meus estilistas aqui, ou para serem os meus assistentes. Ele ainda não faz essas iniciativas, mas ele poderia fazer para se tornar uma marca ainda mais aliada da causa, beleza? Bom, se você gostou desse episódio, não esquece de dar aquelas velhas 5 estrelinhas, mandar para 3 amigos que querem aprender a, de fato, posicionar uma marca corretamente no mercado LGBTQIA+, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast.